O Brasil na reunião do G20 na Índia. Hora de acionar a repórter Edilene Lopes, que acompanhou mais cedo a abertura da cúpula do G20 na Índia. Edilene, havia muita expectativa para o discurso de abertura do presidente Lula neste encontro, que tem líderes de algumas das principais economias do mundo. O que disse o petista de mais importante por aí? Para nós aqui no Brasil é bom dia, para você, boa tarde. Bom dia, Loli. Bom dia aos nossos ouvintes da Itatiaia. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso relacionado ao aquecimento global e subiu o tom em relação aos países ricos. Disse que eles é quem tem que pagar pelo aquecimento global, já que contribuíram mais durante o processo de industrialização para o aquecimento global. Lula falou em dívida histórica e compromisso não cumprido e anunciou também a criação de uma força-tarefa que será relacionada a mudanças climáticas dentro da gestão brasileira no G20, que começa no dia 1º de dezembro. Lembrando que a gestão atual da realização desta cúpula é uma gestão indiana e esse é o encontro mais importante ao longo de 12 meses de trabalho. Haverá amanhã a transferência simbólica da presidência para o Brasil e efetivamente ela ocorrerá no dia 1º de dezembro. Lula, falando das mudanças climáticas e do aquecimento global, também citou a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, que deixou mais de 40 pessoas mortas. De acordo com ele, as mudanças climáticas são responsáveis por acontecimentos como esses, como o ciclone que atingiu a região sul do Brasil. Lula falou brevemente sobre esse assunto e disse que na COP30, que será realizada no Brasil, é preciso haver equilíbrio entre os compromissos dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. A reclamação dos países chamados do Sul Global, que são esses como o Brasil, que ainda não são países desenvolvidos, é que as nações ricas fazem muitas cobranças para descarbonização e diminuição do aquecimento global e quem paga essa conta são os países que ainda estão em desenvolvimento. Edilene, agora outro assunto que tem repercutido muito por aqui é um vídeo publicado pela primeira-dama Rosângela Silva Janja ao desembarcar aí na Índia. Ela estava bem animada. E aí, para muita gente, faltou sensibilidade da parte da primeira-dama diante da tragédia climática que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. Desembarcar ontem à noite aqui em Nova Delhi, na capital da Índia, para participar junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva da reunião da cúpula do G20. Ela desceu do avião muito alegre. Em um vídeo que publicou nas suas redes sociais, disse que era para alguém segurá-la, que senão ela ia sair dançando. Essa fala pegou mal porque aí no Brasil essa tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul com 40 mortos não contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que normalmente visita regiões de desastres. Lula manteve o compromisso aqui em Nova Delhi e veio para a cúpula do G20. Janja foi bombardeada nas redes sociais por isso, em função desse comportamento considerado insensível. Uma estratégia que o governo poderia ter adotado era, por exemplo, a primeira-dama não ter vindo à cúpula do G20 e ter visitado a região, que está fazendo agora o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas vindo, esse comportamento da parte dela não era aguardado e acabou gerando um problema que Lula não esperava. Hoje, conforme nós dissemos aqui no jornal, ele citou a tragédia, o ciclone que passou pelo Rio Grande do Sul, brevemente no discurso que fez sobre mudanças climáticas aqui na cúpula do G20. Edilene, além de participar desta reunião na Índia, Lula tem outras agendas nesta viagem. Uma delas, pelo menos, havia previsão de um encontro com uma liderança política da Arábia Saudita. Esse encontro gerou polêmica quando foi anunciado e agora ele não vai mais acontecer? É verdade. Lula tinha uma reunião hoje, marcada para agora há pouco, no início da tarde, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Esse compromisso tinha sido confirmado ontem pela equipe de Lula e gerou muita polêmica, já que era a primeira reunião bilateral do brasileiro aqui em Nova Delhi e já seria com o príncipe saudita, que é considerado um ditador. Lula teria um encontro com ele no mês de junho, na missão internacional que fez na França, mas acabou cancelando esse compromisso, que também havia sido confirmado
confirmado e depois de repercussão negativa foi adiado. Aqui o que ocorreu foi o contrário. Quem desmarcou o compromisso, de acordo com a equipe de Lula, foi o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Inclusive, nos bastidores, há uma especulação sobre se não teria sido uma revanche, uma vingança, já que houve a desmarcação de um primeiro compromisso por parte do presidente brasileiro. Vale lembrar que Mohammed bin Salman é o mesmo que deu as joias ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Edilene, para a gente encerrar sua participação aqui conosco nesta manhã, qual que é a agenda hoje, né, da cúpula aí do G20? Quais são os destaques do dia de hoje? Pois é, hoje, nesse intervalo pequeno, para vocês aí de manhã, mas para nós já no início da tarde, nós tivemos novidades. Há uma nova adesão ao G20, a União Africana, que é um bloco composto por 55 países da África, agora também integrante do G20. Para a gente lembrar, o G20 é composto por 19 países e pela União Europeia, que é um bloco que já tem 27 países. Agora é a adesão do segundo bloco, que é a União Africana, com mais 55 nações. Era uma reivindicação antiga, apoiada pelo governo brasileiro, apoiada pelo presidente Lula e que agora foi concretizada durante a gestão indiana. Havia uma especulação sobre se deixariam essa decisão para a próxima edição do G20, enquanto o Brasil comandaria o grupo das 20 potências mais poderosas do mundo, mas não, acabou sendo confirmada agora e a União Africana é o novo membro do G20. Obrigado, Edilene Lopes, falando com a gente ao vivo, direto de Nova Delhi, na Índia, a Itatiaia, acompanhando a reunião do G20.